primeiro, boa tarde, né? Primeiramente, boa tarde. E agradecer, né, ao PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UERJ, no qual sou colaborador, né, e desenvolvo essa pesquisa sobre o mediativismo, né? Na verdade, chama Internet, Movimentos em Rede e Mediativismo, né, no Rio de Janeiro, né, que é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui desde o final de 2014, né, e que eu conto com total liberdade, né, me sinto para estar aqui apresentando, né, esse processo, né, que está em curso ainda, e que eu tenho, primeiramente, e aí pode parecer piegas, mas eu tenho que agradecer muito as pessoas, né, que estão aqui, né, por todos vocês, né, queria dizer, né, quem eu entrevistei e quem eu não entrevistei, né, mas principalmente quem colaborou com a construção dessa pesquisa, que foi o Tiago, né, Desan, que foi meu primeiro entrevistado, né, o André Miguel, né, que é da Mídia Independente Coletiva, foi a segunda pessoa que eu entrevistei, a Paula Cossatz, que está aqui, foi a terceira pessoa que eu entrevistei, o Guilherme Fernandes, né, que também está aqui e foi a quarta pessoa que eu entrevistei, um homem com uma câmera, né, a Paula é fotógrafa, o Thiago também é produtor audiovisual, né, não sei se ele está vinculado a algum coletivo atualmente, né, mas depois ele pode falar também sobre isso, e o Silney, né, que eu tive a oportunidade de entrevistar também, né, que é do coletivo Mate, né, que aliás está aí sendo alvo, né, de seguidas quebras, né, de fluxo de veiculação, né, é uma certa censura do Facebook, né, e eu também entrevistei o Rafuco, né, e o Rafael, ele está na Alemanha, né, e não pôde estar aqui com a gente, né, então o comparecimento de grande parte das pessoas que colaboraram, né, com esse processo. Eu vou só enfatizar isso porque a pesquisa não se faz sozinho, né, ainda mais quando é pesquisa empírica, né. Agradecer também ao Roberto, né, que é uma pessoa que eu conhecia nas manifestações, né, a Fabiana, né, que me acompanha aí, a Mariana também, né, que vem nesse processo das lutas, o Andréia, né, que é pesquisador, que está aqui, a Isabelle também, que chegou agora. Então, enfim, tem um público aqui relevante para discutir essa pesquisa, né? E isso envolve a discussão não uma questão de querer provar que a visão que eu adotei é correta, né? Envolve-se uma postura de uma certa humildade, no sentido de colocar essas questões para discussão, a fim de que a gente consiga prosseguir nesse trabalho de pesquisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que a versão que eu apresento aqui do relato de vocês e das questões que eu levanto, elas vêm junto com perspectivas teóricas específicas que eu trago para olhar isso, que poderiam ser outras. Ou seja, então, dependendo da perspectiva teórica que você adote, o relato de cada um de vocês seria certamente interpretado de uma forma diferente. Então, eu já estou colocando essa questão. E outra, no sentido de que muitos pontos que eu vou levantar aqui, de repente, podem ser aprofundados por vocês, colocados de uma forma diferente. Então, o que eu quero dizer é que vocês fiquem à vontade, né? Tanto quem veio como um convidado de mesa, né? Que não tem mesa, né? A gente está fazendo aqui uma roda, né? Quanto as pessoas que, de repente, fazem mediativismo, usam os produtos que o mediativismo consegue colocar na rede, né, contribuindo assim para uma visão mais completa possível dessa situação, né, porque a gente não consegue apreender o todo. Então, era esse a primeira colocação, né, mais de agradecer e de colocar essa postura aberta, não só a crítica, mas a contribuições e perspectivas diferentes que venham se colocar. Então, eu, como tinha proposto mais cedo, num post que eu fiz,
Uma dinâmica possível é eu tentar, em 20 minutos, apresentar os pontos principais, né, da pesquisa, para não ficar algo maçante. Ou seja, não vai ter uma discussão teórica densa, eu vou apresentar as principais vertentes teóricas, mas eu não vou ficar explicando cada uma delas, nem justificando, enfim. E depois eu vou apresentar a parte dos pontos principais que eu identifiquei nisso que eu estou chamando de campo do mediativismo, né? Nessa tentativa não de definir ou delimitar, como eu coloco ali na apresentação logo no início, porque eu acho que seria reduzir o campo, mas principalmente caracterizar, né, o que constitui esse campo, né? E aí a gente passaria a uma fala que eu estou falando em torno de 10 minutos, né, para cada um dos que eu entrevistei. Se quiserem, óbvio, se o Ney, por exemplo, fica convidado a compor essa parte também, fazer uma parte aí, atualizando até, né, porque a maioria dessas entrevistas foi feita no ano passado, e a internet, ela é um objeto, né, uma tecnologia, um conjunto de tecnologias que está em permanente modificação também, né? Modificações, na maioria das vezes, feitas por nós mesmos, né? Então, essa é uma questão da dinâmica, e aí eu acho que em torno de 1h e 10 a gente consegue fazer esse processo e abrir para um debate, né, a fim de que as pessoas se posicionem também, quem não está aí falando inicialmente, tem a possibilidade de estar se colocando e contribuindo para esse processo. Então, seriam esses avisos iniciais. Tem esse microfone porque o PPG-Com está gravando além da transmissão ao vivo. Então, tem a transmissão que o França está fazendo aqui pela mídia independente coletiva, que eu agradeço mais uma vez, ou seja, além da entrevista, de estar possibilitando a divulgação para um público mais amplo, né, que queira estar acompanhando essa discussão. Pelo menos tem pessoas de Rio Claro, por exemplo, que já falaram que estão acompanhando, querem estar vendo esse debate, né? Então o microfone ele vai rodar também, né? Vamos fazer uma roda sem uma mesa, né? Uma roda sem mesa, mas com o microfone rodando também. Então, é isso. Feitos esses avisos iniciais, agradecimentos, né? Eu queria saber se alguém se opõe a essa dinâmica também, né? Para não ser algo muito arbitrário. E o bom Marcelo foi um comandante trator, né? Mas, enfim. Então, a gente vai prosseguir nessa apresentação, que eu estou dando o nome de tecnologias e práticas nos contextos de luta, o campo do mediativismo, né? Que é uma pretensão, né, de antemão, você tentar dar conta desse campo, né, ou estabelecer um campo chamado mediativismo, né, que não surge, né, em junho de 2013. Né? No Brasil, a gente tem aí o junho de 2013 como uma marca, né, temporal, né, onde esse conjunto de tecnologias práticas, contextos deflagrados por pessoas específicas se torna marcante, né? Então, a partir de 2013, a gente tem esse termo, mediativismo, circulando cada vez mais. E aí surge esse interesse da academia, do ambiente científico, nessa área de comunicação, mas com aporte sociológico muito grande, de tentar entender o que caracteriza esse campo, né? Então, isso que motivou a pesquisa, né? O mediativismo, por exemplo, já estava presente em Seattle, 1999, né, o surgimento do CMI, da Indie Media, todo esse processo que eu vou até passar rapidamente ali, mas que ele não é algo, ele é algo novo, porque 1999 é realmente recente, né, mas a proliferação desse termo é muito recente aqui no Brasil, né, e isso causa um interesse grande da gente estar debatendo essas questões. Aí a Brenda já passou o primeiro slide, né, que tinha esse interesse de... Pode ficar nele. Que é delimitar o campo do mediativismo a partir desses protestos que tomaram a esfera pública em junho de 2013, enfatizando tecnologias que se associam a práticas e contextos no Rio de Janeiro. Então, a minha ênfase na pesquisa se volta primordialmente para as tecnologias. Então, eu não estou aqui fazendo uma discussão sobre
os valores políticos que norteiam o campo do militivismo, os conflitos políticos que perpassam esse campo. E isso não impede que isso seja alvo da discussão, né? Eu estou dizendo simplesmente que todas as observações que eu fiz partiram das máquinas, né? O objetivo foi entender como máquinas e aplicativos tecnológicos possibilitam uma ação sociotécnica que viabiliza conexões entre pessoas que tentam perfazer um contrapoder. Ou seja, quais os papéis que as tecnologias assumem nesse processo, né? Isso envolveu, nas entrevistas, uma tentativa de identificar no discurso dessas pessoas que eu entrevistei, né, que papel era esse das máquinas, ou tentar separar nesse discurso como as tecnologias operam nesses contextos de luta, né? É um desafio, porque na comunicação tem mais abertura para isso, mas na sociologia, por exemplo, é muito pouco a abertura para trabalhar isso, mas é uma discussão mais longa, né? Então, essa pesquisa envolveu o que eu chamo de participação observante em manifestações de rua, ou seja, e desde antes de eu iniciar a pesquisa, envolveu junho de 2013 em diante, né, entrevistas em profundidade com pessoas identificadas como mediativistas, essas que eu já apresentei aqui, e um certo monitoramento de páginas no Facebook, né, de coletivos diferenciados do segmento de mediativismo, né, que envolve não só esses que estão aqui. Aí, Brenda, pode passar. A abordagem teórica, que eu vou passar muito brevemente, considera a dimensão global do capitalismo, o novo espírito do capitalismo, com Boltanski e Apello, a questão do trabalho material e a produção de subjetividade com Lazarato, e a multidão no entendimento do Hart e Negri, né? Esse é um dos eixos teóricos, e o outro, Brenda, pode passar, é a questão da internet, das redes de comunicação e poder, na qual eu trabalho com a teoria do ator-rede, do Bruno Latour, porque ele considera os não-humanos, né, a internet na perspectiva do Daniel Miller e do Don Slater, porque o Miller diz que a gente considera no senso comum a internet como uma tecnologia, e, na verdade, a internet, se a gente olhar bem de perto, ela é um conjunto de tecnologias associadas a práticas e contextos, né? Então, não seria só uma questão da tecnologia, ele abre um pouco isso no âmbito da cultura material. E as redes de comunicação e poder, na perspectiva do Manuel Castells, que, ainda que eu tenha minhas diferenças com ele, é um dos pensadores mais importantes nesse viés da comunicação com a internet, né? Não dá para passar um pouco batido pelo Castells. Como eu tinha dito, antes de apresentar os principais pontos, esse breve histórico das tecnologias nos contextos de luta, no doutorado, eu pesquisei uma organização chamada AVAIS, né? E fiz um mapeamento do papel da internet nas mobilizações transnacionais, né? E mostrei como a internet já estava presente, ou as internets, né, já estavam presentes no neozapatismo, no México, em 1994, como elas operam de uma forma diferente já nos movimentos chamados antiglobalização, e como elas são fundamentais para a construção do Fórum Social Mundial. Ou seja, elas desempenham um papel importante na esfera da organização também, além da comunicação, da divulgação, né? E acontece que o Fórum Social Mundial ele surge em 2000, né? Porto Alegre, e de 2000 para cá a gente tem uma série de mudanças na internet, né, nas configurações que a internet assume, que passam aí pelo surgimento dos blogs, dos sites, redes sociais, de uma interação maior entre as pessoas, ou o perfil de pessoas que estão ali dentro, né, interagindo com essas tecnologias, e os próprios hardwares, né? Você tem a proliferação dos notebooks, a questão do wireless, dos celulares, a conexão 3G, 4G, 5G chegando. Então, todas essas mudanças contribuem também para uma mudança em como as tecnologias passam a operar nesses contextos de luta, né? E isso pode ser observado nas revoltas e na indignação
a partir do ano de 2011, quando você tem ali a questão da Primavera Árabe, que é um conjunto de lutas que se deflagram, né, com uma certa complexidade ainda para a gente que observa a distância, mas também os indignados espanhóis e o Occupy Wall Street, né, onde esses sites de redes sociais assumem um papel diferenciado. E aí eu estou falando principalmente do YouTube, né, que é a plataforma de vídeo, né, que deflagra uma série de revoltas que o Castel chama de virais, né, ou seja, porque elas se propagam de forma viral, né, como eu mostrei esse encadeamento. E o Brasil, junho de 2013, se configura nesse contexto, né? Ou seja, e num país onde isso não era esperado, porque muita gente, acho que ninguém esperava junho de 2013, né? Da forma como aconteceu e como marcou. E aí não é o meu intento aqui entrar muito na caracterização de junho, mas mostrar como junho é uma referência para esse emergente campo do mediativismo. Ou seja, como no discurso de todo mundo que eu entrevistei, junho aparece como um marco, né? E isso é o que eu tento, Brenda, é o que eu tento destacar primeiro, né? Ou seja, junho assume essa importância fundamental. Você tem, na esfera dos contextos, porque a minha análise partiu muito do que o Daniel Miller traz na distinção entre tecnologias práticas e contextos. Então, eu parto desses contextos para entender as tecnologias que estão em jogo e as práticas que são desempenhadas nesse campo. E é nesse sentido que eu vou apresentar um pouco do resumo, né, de um artigo que vai ser apresentado na ABA, que é a Reunião Brasileira de Antropologia, que vai acontecer semana que vem em João Pessoa, né? Então, o Mídia Ninja ainda é visto com uma centralidade muito grande nesse processo, ou seja, quando eu faço a pesquisa e falo com as pessoas que eu estou pesquisando mediativismo, a primeira coisa que vem aqui no programa, ou em qualquer círculo, você pesquisa o Mídia Ninja. Eu falei, olha, também. Também, porque o Ninja ele assume essa centralidade, né? O Ninja surge a partir da rede fora do eixo, né? E, principalmente, depois de junho, transfere transfere a boa parte da sua operação para o Rio de Janeiro, né? Por um motivo talvez um pouco óbvio, na minha opinião, que é o fato de, em São Paulo, as manifestações terem estancado depois do dia 20, e no Rio elas terem continuado até outubro, né? O que o eixo operacional passou praticamente aqui para o Rio de Janeiro, né? No Rio, as entrevistas apontam antecedentes de junho, né? E principalmente a mobilização em torno da permanência da aldeia Maracanã em março de 2013. Né, que aparece em vários relatos, assim, o que mostra que junho não acontece como um momento estanque, né? Ele é um processo, né, que vem sendo construído também ao longo do tempo, né, entendido como processo histórico. A MIC e o Mariachi, por exemplo, que são dois coletivos que hoje estão muito atuantes, né, 3 anos depois de junho, se formam entre 17 e 20 de junho, no meio das manifestações, praticamente, né? E começam essa trajetória, que eles vão poder falar melhor aqui, já que eles estão presentes, né, os dois. E também temos trajetórias individuais. Eu passei a reparar, só para terminar, Brenda, que não adiantava eu entrevistar só os coletivos, porque não existiam só coletivos. Existiam pessoas, a Paula, por exemplo, é uma delas, o Guilherme é outro, que estavam também se fazendo mediativistas. E aí é uma discussão que eu vou querer aprofundar numa segunda etapa da pesquisa, né, de que não existe um mediativista por essência, mas existe uma prática mediativista na qual as pessoas desempenham performances nessas práticas, né? E aí você abre um leque de possibilidades para você entender pessoas, né, que não estão vinculadas a coletivos, porque no coletivo existe uma questão da segurança também. Ou seja, as pessoas ficam mais seguras. Foi por isso até, por exemplo, que a MIC
Surge, né? Porque as postagens eram feitas nos perfis individuais e eles notaram que eles poderiam estar sendo observados. Então, eles falaram, não, então vamos montar uma marca, um brand, né? Que pode ser a Mickey, né? E brand é mal visto, mas, enfim, é um termo, né? Que a gente tem hoje para designar isso. Né? E essas trajetórias individuais, por exemplo, o Rafuco, ele nunca foi vinculado à coletiva, ele tem uma trajetória individual. Né? Ele tem todo um processo, né, que facilitou com que ele chegasse na posição que ele chegou. Ou seja, ele trabalhou em TV, tinha toda uma experiência com a tecnologia, né, mas o processo dele é extremamente, ou do media ativismo de um modo geral, é muito precário, como a gente vai ver, Brenda, na próxima, que remete a uma certa gambiarra, né, que foi alguém que falou que o media ativista é uma gambiarra. Né, o que o França está fazendo aí agora é uma gambiarra. Tipo, a gente aqui no debate tentou fazer a transmissão pela mesa de corte, teria 3 câmeras, né, ao vivo. O Felipe estava ali, né, empolgadíssimo, e a gente acabou caindo na gambiarra do mediativismo, fora o PPG-Com tá gravando e fazendo o vídeo com essa qualidade maior, não que a transmissão esteja ruim. França, depois você pergunta se alguém está achando a transmissão muito ruim, se tiver alguém aí assistindo a gente. Mas, enfim, voltando para as práticas. Não, tudo bem. No que eu estou chamando de práticas e tecnologias, ou seja, além dos contextos, eu estou passando muito rápido para dar chance da gente estar debatendo esses pontos, que cada ponto desse é um universo enorme, tipo esse histórico do contexto, né, daria para a gente ficar aqui um tempo conversando. Né, mas basicamente, a transmissão usando telefone celular e conexão 3G, ou 4G agora, ou 5G daqui a pouco, né, que inclusive tem uma orientanda minha aqui do PPG-Com, que está pesquisando atualmente o streaming, ou seja, só o streaming nas manifestações, né, para propagar, né, fotos e transmissões em tempo real. Né. Então, basicamente, a gente trabalha no mediativismo com vídeo e foto. Alguma parte com texto. Né? O Vinhetando, por exemplo, é um coletivo, né, que eu não consegui entrevistar, mas que eu tenho contato e que estava lá. Ele produz texto também. Texto com foto propagado. Né? É um tipo diferente de você se inserir na rede. Né? O André Miguel fala que eu sou mediativista porque eu produzo muito texto. E estou usando tecnologias. E aí ele me falou isso, e eu comecei a pensar, bom, então todo mundo pode ser um mediativista. Né? Todo mundo tem potencial de ser mediativista, se tem acesso à conexão, se tem um equipamento considerado adequado para fazer isso, você pode ser um mediativista, né, também. Né? Então, é nesse ponto que a pesquisa hoje anda. E isso foi muito usado, né, por exemplo, para filmar policiais durante as manifestações. Né? O caso do Bruno Teles, né, foi emblemático disso, né, da possibilidade de mudança na narrativa da mídia corporativa. Porque o que aconteceu em junho, a meu ver, rapidamente, uma provocação para vocês, é de tentar pensar que até ali o dia 13, quando teve a violência lá em São Paulo de modo agudo, esse campo do mediativismo estava ganhando muita força. E que a partir daquele momento houve uma mudança na narrativa da própria mídia hegemônica a fim de tentar se apropriar das manifestações, propagandeando elas. Né? E você tem, nesse caso o Bruno, por exemplo, uma mudança de narrativa completa, porque naquele momento já tinha ocorrido outra virada da mídia corporativa, porque ela está o tempo todo também em mudança, né, ela acompanha o que está acontecendo, e naquele que o Papa veio aqui no Brasil, né, houve uma vigília no TJ, ou seja, junto com o registro técnico, a prisão do Carioca, lá do Mídia Ninja, na época, no dia, né, ele foi preso, o Bruno Teles, foi tudo junto. Né, e esse menino, o Bruno Teles, foi preso, né, acusado de jogar um coquetel Molotov. Né, e, graças às imagens, conseguiu-se provar que ele não tinha jogado Molotov algum. Né, e ele foi solto. No dia seguinte, a Globo teve que pedir desculpa, porque errou. Né, então, como entender essa miríade de tecnologias que estão em jogo aí? Ou seja, como esses artefatos, né, que são os celulares,
que são os notebooks, de quem está em casa propagando isso em rede, como todo esse arsenal tecnológico influencia na nossa ação, né? Porque, às vezes, nas ciências humanas, a sensação que eu tenho é que a ação ainda é vista de forma clássica, como imanente ao sujeito, né? Ou seja, é o sujeito que age. Mas a tecnologia, se afeta essa ação, ela tem que ser considerada de alguma forma. E ela não é considerada só como um objeto, ou seja, passível de manipulação, uma ferramenta, né, que você manipula a hora que você quiser. A gente viu aqui, né, a gente tentou fazer na mesa de corte, não deu. Várias vezes, né, eu fui fazer uma palestra, levei o pendrive e estava pifado. Eu tive que fazer ao vivo, sem a tecnologia, mas alterou a minha ação. Então, assim, quando ela altera a ação, que tipo de participação é essa? Eu não estou dizendo que ela age também, que ela é ativa, né? Porque isso é muito polêmico, né? Mas é entender o papel dessa miríade de tecnologias que passa a fazer parte da nossa vida no próprio cotidiano, né? E isso tem a ver, inclusive, com o Pokémon GO, que está em jogo, com toda essa esfera do cotidiano. Você vai num show, todo mundo está com o celular filmando, isso coloca uma mudança nas nossas práticas, né? E é essa interação entre as tecnologias e as práticas no âmbito da ação política que vem alimentando meus interesses de pesquisa. É isso, a gente já está terminando, né? Então, uma prática muito comum nesse campo mídia ativista é tirar uma foto, geralmente numa câmera com tecnologia DSLR, não sei se é essa tecnologia, vocês podem me atualizar, né? Que com Wi-Fi, que é tida por alguns como a câmera do mídia ativismo, né? Passar essa foto para o celular com algum tratamento e postar em tempo real. E nisso a gente tem telefones, né, que o iPhone, por exemplo, é o mais citado, né, como marca, mas a Samsung e outros celulares com sistema Android também vem melhorando a qualidade, conseguindo transmitir com razoável qualidade, o tipo de conexão, né, e até o pré-pago é possível para você se tornar um mídia ativista, nesse sentido de propagar registros técnicos, né, como uma prática, né. A edição, que pode ser feita por programas específicos, mas que também, segundo alguns, já é feita no próprio ato de você enquadrar a visualização, enquadrar o que você está filmando, você já está editando de alguma forma, né? E o streaming, né? Que é uma outra tecnologia, né? Então vocês veem um processo que tem uma miríade de artefatos, tecnologias convivendo com essas práticas o tempo todo e que não nos cabe invisibilizar elas, né? Então, Brenda, mais uma. Então, só tem mais 2 slides, né? O mídia ativista, então, seria aquele que sabe usar, isso é um discurso que eu separei, né? A tecnologia para combater a opressão nos limites permitidos pelo Estado, né? Isso é um ponto, né? Um discurso, acho que foi um deles que falou, mas eu não vou caguetar, não, né? O Facebook, e aí essa polêmica toda envolvendo o Mariatti, né, já foi sinalizada pelo próprio Silney na entrevista que ele me deu, né, sobre essa encruzilhada que é o Facebook. Ou seja, o Facebook concentra a maior parte das propagações, veiculações feitas, né, pelos mídia ativistas, né? Então, como é que você sai dessa encruzilhada? Eu, inclusive, menciono o portal Mídia Coletiva, né, como uma tentativa ainda embrionária, né, que está sendo feita pela MIC e pelo Mariatti, no sentido de tentar, né, criar algo diferente, mas, a meu ver, ainda acaba caindo no Facebook, né? Então, é como se fosse um beco sem saída que a gente tem hoje, esse domínio, né, da plataforma tecnológica chamada Facebook, que também é um conjunto de tecnologias, né? Não é só uma tecnologia, né? São várias, né, que estão colocadas ali. Notei uma valorização da dimensão ativista em detrimento da tecnologia, né, porque realmente a gente não se preocupa com a tecnologia, né? Enquanto ela está operando bem, né, principalmente parece que ela nem existe, né? Porque é como se eu estivesse falando com a Paula pessoalmente, né? Pelo inbox, WhatsApp, mas eu estou falando com ela pessoalmente, né? Não importa se é uma objetificação minha que está aparecendo na tela dela, e aí é uma discussão técnica que a gente pode ter, né, não sei se dar vida à tecnologia, mas tentar perceber esses artefatos no fluxo da ação, né? E acho que esse foi o Rafuco que ele falou que se tornar mídia ativista envolve tomar para si o poder de ser a própria mídia, ou seja, um fazer
por conta própria, ou seja, dessa gambiarra, dessa coisa mambembe, dessa coisa precária, né? E por isso que eu mobilizei o Lazarato e o Negri no início, mais nesse sentido do que propriamente pela ideia de multidão, né? E, por fim, eu tentei chegar numa definição do mediativismo como um campo formado por atores que desempenham esse papel de registrar fatos, criando uma espécie de objetificação com as tecnologias, né, uma objetificação que é parte do real, e um componente técnico, né, propagando esse registro em redes que se configuram com a internet, a fim de criar solidariedade, identificação e denúncia, tentando mudar a narrativa dominante, tecida pela mídia corporativa, que tende a produzir a não existência de questões que são caras ao campo de lutas e mobilizações. Então, é um pouco isso que eu consegui aí tirar como uma definição inicial, né, desse processo que está em construção ainda, né? Então, só para terminar essa segunda etapa, o que eu estou vislumbrando, né, depois de apresentar esse artigo, semana que vem, é de voltar e construir uma perspectiva na qual eu comece a acompanhar iniciativas que brotem, né, nas redes sociais, né, para perceber, né, como essa dimensão talvez mais individualizante, né, possa ser considerada também mediativismo para além das pessoas que eu, na maioria das vezes, já conhecia, né? Então, na verdade, frequentando manifestações, né, muito antes de 2013, eu comecei a perceber algumas pessoas, e vi, né, bom, o Tiago, que tinha um destaque, o André, o Silnei, o Guilherme. Então, é uma galera que eu conheci a partir de junho de 2013, né? E uma pesquisa que surge para dar vazão a entender, né, esse fenômeno, né, que hoje se chama mediativismo, né? Então, para seguir a dinâmica, vou passar a palavra para os meus protagonistas, né, que graças a eles é que eu falei isso tudo, ou seja, isso é uma construção bricolada, uma gambiarra que eu fiz aqui, em homenagem a eles, mas no fundo eles é que sabem muito melhor que eu esse processo, né? Então, podem me criticar à vontade também. Aí eu não sei quem toma a iniciativa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dá o que se quer.